Fala comigo, Colossais. Aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Vou perguntar de novo, né? Procura-se Mateuzinho. Alguém viu Mateuzinho aí? Mais uma vez, Mateuzinho não deu as caras nas redes sociais, não deu as caras no Barradão, não se tem informação sobre o jogador. O que sabemos é que o jogador está machucado, né? Se tratando para se recuperar, para quem sabe voltar. Tem muita gente aí especulando, falando que Mateuzinho já está vendido. Vamos ter calma, né, gente? Vamos ter calma, porque eu sei que nesse momento, né, de instabilidade, muita gente vai especular, muita gente vai inventar coisas, mas até então o Mateuzinho é jogador do Sport Clube Vitória, inclusive ele renovou o seu contrato, aumentou seu vínculo com o Sport Clube Vitória, e caso alguém queira comprar o jogador, vai ter que adquirir o passe, né? Fábio Mota já falou isso em alguns momentos, que todos os jogadores são negociáveis, porém tem que pagar a multa. Então, inteligentemente, o Vitória renovou o contrato com o Mateuzinho, que sempre é um jogador assediado, apesar de não viver uma grande fase. Mas nesse vídeo a gente vai falar do futuro de Mateuzinho no clube, né? Estou falando aqui no o futuro dele no clube porque existem algumas chances dele até não ser mais titular do time. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o próprio técnico Fábio Carille deixou isso no ar. Ele foi perguntado em relação a isso. Eu posso até estar dizendo aqui que Mateuzinho pode mudar de posição, porque o próprio Carille falou isso. Isso aí passou despercebido por muita gente, mas eu observei, né? Estava lá presente e eu vi o próprio Carille falando isso. E eu vou trazer esse vídeo aqui, a gente vai reagir. Que existe a possibilidade de Mateuzinho ser reserva e também existe a possibilidade de Mateuzinho até mudar de posição. E já já eu vou te falar o motivo, tá bom? Mas antes da gente discutir em relação a isso, só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Sport Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, vamos lá falar de Mateuzinho. Mateuzinho que por muito tempo foi o destaque do Sport Clube Vitória. Não está atravessando uma boa fase, não. Inclusive, não está jogando porque ele está com a facete plantar, né? Que é uma lesão aí que dura alguns dias, algumas semanas para poder se tratar. Muito provavelmente também Mateuzinho não esteja apto já para o próximo jogo contra o São Paulo. Esperamos que ele se recupere logo, né, gente? Mas é bom que ele esteja 100%, primeiramente, para poder estar atuando, né? E por que eu estou falando que Mateuzinho tem essas duas possibilidades? Dele ser reserva ou dele mudar de posição? Porque o técnico Fábio Carille foi perguntado na coletiva em relação a isso, e ele começou já falando, né, em relação o porquê a contratação de Mateuzinho e qual a posição que ele era no início do Vitória. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? E depois ele também falou de outras possibilidades, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Porque a gente sabe que Mateuzinho, mesmo numa fase não tão boa, ele é uma peça-chave, uma peça fundamental para esse time. Mas só que acontece que outro jogador está se destacando. Eu estou falando de Ronald. Ronald está jogando muito bem nessa função. Inclusive está fazendo essa mesma função que Mateuzinho fez em outros momentos, né? Que é puxar contra-ataque, que é marcar na pressão alta, né? Se movimentar, fazer o para-brisa na saída de bola do adversário.
E Ronald está fazendo muito bem isso, né? Com primazia, jogando muito, muito bem mesmo. Eu vou mostrar aqui o vídeo para a gente poder discutir. Na verdade, vou reagir junto com vocês e a gente vai discutir esse assunto, né? Acho que é interessante a gente poder observar essas falas do técnico Carille. Eu vou dar umas pausas em algumas falas pontuais dele para a gente poder ter mais detalhes do porquê eu estou falando tudo isso, beleza? Vamos lá. Considerando que grande parte da torcida considera Ronald e Baralhas como titulares hoje, Mateuzinho seria esse camisa 10, mas Ronald vem fazendo essa função. E ainda contando com os reforços, Rubem Rodrigues, Rubem Ismael, que chegou também, e o Romarinho. Como é que você projeta que vai ser essa disputa no meio campo? Taticamente, se vai ser Ronald e Baralhas como dois volantes, ou se Ronald vai continuar como camisa 10. E é isso. Essa pergunta foi muito boa, né, do colega da imprensa aí, porque realmente Ronald está se destacando muito jogando de meia, né, se movimenta bem, preenche os espaços, puxa contra-ataque, inclusive ele deu o passe para o primeiro gol de Kaiser, ele puxou o contra-ataque sozinho, né? Se no segundo tempo dos jogos do Vitória tivesse um Ronald, né, para fazer isso, Renzo Lopes faria mais gol. Porque eu vejo muita gente criticando o Renzo Lopes, mas toda vez que ele entra no segundo tempo é no rabo de foguete, ele tendo que puxar o contra-ataque. Eu não concordo com isso, o Renzo Lopes é para estar na área para finalizar. Ele não é o puxador de contra-ataque. Então, por isso que Kaiser é um pouco mais alimentado no primeiro tempo, porque tem um Ronald com gás, entendeu? Eu achei essa pergunta inteligente e é difícil você tirar um jogador que está bem naquela posição. Por isso que o retorno de Mateuzinho vai deixar Fábio Carille com a pulga atrás da orelha. Inclusive, ele respondeu já essa pergunta com algo importante, mas eu vou aqui reagir junto com você e vou dar uma pausa para você entender o que eu estou querendo dizer. Isso, como você projeta? Sei bem que o Mateuzinho foi contratado aqui pelo Vitória para jogar de lado e jogou até como lateral esquerdo. Olha como ele começou. Sei bem que Mateuzinho foi contratado para ser um jogador de lado e jogou até de lateral esquerdo. Então ele abriu margem, ele abriu uma possibilidade para jogar Mateuzinho para os lados do campo. Já que Ronald está fazendo bem essa função, né? Inclusive Ronald está fazendo essa função que Jadson fez no Corinthians de Carille, que foi campeão brasileiro, né? Que é esse meia que puxa o contra-ataque, que é esse meia que faz jogadas individuais também, preenche os espaços no meio-campo, mesmo sem muitos colegas do lado. Então, não tem como tirar Ronald dessa posição se ele está jogando bem. Então, ele abriu margem para, se não deixar Mateuzinho na reserva, e ele vai falar isso daqui a pouco também, ele pode pôr Mateuzinho nos lados do campo, né? Jogando de ponta direita, ponta esquerda. Vamos ver aqui. Eu vou passar a ideia para todos que esse é meu trabalho, do que eu quero, e quem tiver melhor vai jogar. Os treinadores. Quem tiver melhor vai jogar. Ele vai falar dos treinamentos também. E Ronald, se está jogando bem, então ele não vai abrir mão de Ronald no time dele, né? Então isso aí foi um recado direto para Mateuzinho, que não vem jogando bem. Ele primeiro deixou a possibilidade de que pode jogar Mateuzinho no lado do campo e agora está falando que só vai jogar quem tiver melhor, né? Quem tiver bem. Vamos lá. Os treinamentos estão intensos porque está tendo concorrência nas posições e isso é muito bom, porque prepara melhor para os jogos. Né? Então, assim, então, o meu trabalho, o trabalho da minha comissão essa semana fizemos trabalho tático com todos, não ficou ninguém de fora. E aí vai entrar a parte física, essas questões todas aí. E aí quem tiver melhor vai jogar. Né? Pode ser... passa pela minha cabeça, eu já falei isso em outra coletiva. Daqui um pouquinho, 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário perto do 9. Né? Olha só. Vai jogar com, ele abriu a margem também para jogar com 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário um pouco mais aproximado a Kaiser, né? Ou a Renzo Lopes, que são os centroavantes do time. Essa também é uma boa possibilidade, já que Carille gosta sempre de jogar com um beirada construtor e um outro mais incisivo, do 1 contra 1. Então seria muito bom ter essas opções aí, 2 jogadores insinuantes como Romarinho e Mateuzinho ali, né, próximo de Renato Kaiser, que é o titular hoje do Vitória.
É uma boa possibilidade, mas aí ele falou que só jogaria se caso fosse jogar com a opção de 3 zagueiros, já que com 3 zagueiros ele pode incluir alas, né? Alas que são falsos beiradas / laterais, que se aproximam também, porque tem liberdade para isso. Então, no caso aí, Mateuzinho poderia até jogar de ala. Ele está abrindo essa margem porque ele começou respondendo isso, falando que Mateuzinho já jogou até de lateral. Então, existe essa possibilidade de Mateuzinho jogar no meio, né, que é a posição dele, jogar na beirada e até de ala. Vamos dar continuidade aqui. Eu preciso dos laterais muito ofensivos. Então, estamos numa construção ainda, mas o mais importante é que tem qualidade. E aí vai ser meu trabalho junto com a comissão ali, as minhas decisões ali para fazer o melhor para o Vitória. Tá aí, essas foram as falas do técnico Fábio Carille em relação a Mateuzinho. Mas eu quero saber muito a sua opinião. O que é que você acha? Onde é que Mateuzinho se encaixa nesse time aí? Jogando na sua função no meio, recua um pouco mais Ronald para jogar de volante, ou o Mateuzinho pode jogar no lado do campo, um pouco mais aproximado a Renato Kaiser, e também caindo por dentro para fazer essa ligação aí, se aproximar um pouco mais de Ronald, o Vitória pode ganhar também. Ou o Mateuzinho jogando de ala nessa função com a formação de 3 zagueiros, como o próprio Carille deixou aí a entender. Ele abriu margens e possibilidades de como ele pode introduzir Mateuzinho nesse time. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais.